Ele não era exatamente meu vizinho, apenas um cara que morava na minha rua. Ele era um cara realmente quieto, cuidava de seus próprios negócios, nunca fez festas espalhafatosas ou reclamou de qualquer coisa. Agora que penso sobre isso, ele estava um pouco quieto demais, quase de uma maneira estranha. Os vizinhos do outro lado da rua eram exatamente o oposto. Quase todos os dias faziam uma enorme festa ou algo que envolvia muito barulho. Um dia, uma dessas festas ficou tão fora de controle que uma cabra ou algum animal parecido fugiu e entrou na casa do vizinho quieto. Ele sempre deixava a porta aberta, como se estivesse esperando que as pessoas entrassem. Bem, aquela cabra que entrou e vagou em sua casa ficou muito assustada com alguma coisa, porque depois de alguns minutos ela saiu como se algo estivesse a perseguindo. O pobre animal correu para o meio da rua e foi atropelado por um senhor que dirigia uma caminhonete. O engraçado é que a cabra não parecia estar tentando chegar ao outro lado da rua. Ela parou morta bem no meio da frente do caminhão, como um cervo nos faróis. Ficou ali como se quisesse ser atropelada. Depois que eu soube o que se passava de fato naquela casa, não culpo nem um pouco aquela cabra. Essa história se passa nos anos 70, quando eu estava na adolescência, por volta dos 14 anos na época. Aos 14 anos, meu senso de lógica era um pouco diferente. Minha sede de aventura, no entanto, era maior do que nunca. Nossa pequena cidade era típica, como as coisas que você vê nos filmes. Todo mundo era amigo e conhecia seus vizinhos, exceto esse cara. A única maneira de obter uma palavra dele era se você falasse com ele primeiro. Ele nunca começava uma conversa. Curiosamente e estranhamente, o homem parecia ansioso para falar quando a gente conversava com ele. Sempre tinha muito a dizer. Contava histórias como quando seu cortador de grama quase cortou sua perna, ou quando sua sogra louca estava chegando à cidade naquela semana. Isso tudo era besteira e nós sabíamos disso. Seu gramado era uma bagunça coberta de vegetação. Ele nem era casado, muito menos parecia o tipo de cara que queria encontrar uma mulher também. Não sei exatamente o porquê, mas sua mentira compulsiva e quietude realmente me interessaram. Eu passava pela casa dele quase todos os dias a caminho da escola, e quase todos os dias, através daquela porta aberta, eu dava uma boa olhada em sua cozinha. Era impecável, quase como se nunca tivesse sido usada. Provavelmente não foi mesmo. Eu e meus amigos queríamos saber mais sobre essa casa, o que ele fazia em seu tempo livre, por que quase nunca o víamos do lado de fora, por que ele aparentemente não tinha amigos ou familiares. Éramos todos curiosos e um pouco estúpidos, então desenvolvemos todos os tipos de teorias malucas sobre ele. Pensamos que talvez ele tivesse algum tipo de condição médica terrível que limitasse sua quantidade de tempo que poderia passar fora de casa. De qualquer forma, pensamos que seria uma boa ideia ir perseguir esse cara. E foi exatamente isso que fizemos. Bem, não exatamente, porque só o observávamos com mais atenção 1 ou 2 dias por semana, em que todos nós tínhamos algum tempo livre, já que meus amigos estavam muito ocupados e eu tinha hora para voltar para casa. Como você provavelmente imaginou, nós nunca realmente conhecemos esse cara tanto quanto gostaríamos. Cortinas fechadas e luzes eram obstáculos que nunca contornávamos. Desistimos de persegui-lo em cerca de 1 mês. Então, um dia, as coisas estranhas começaram a acontecer. O cara saía de casa todos os sábados exatamente às 10 da noite.
Achamos esse comportamento atípico, já que raramente o víamos sair de casa. Estranhamente, sua porta permaneceu aberta quando ele estava fora, ainda convidando as pessoas a entrar. Foi exatamente o que aconteceu também. Meus 2 amigos e eu, sendo as crianças que éramos, fizemos um plano para ir ver o que estava acontecendo lá. Naquela noite, o vi sair de casa às 10 da noite em ponto. Chamei meus 2 amigos e saí pela janela para encontrá-los na frente da casa do cara. 10 minutos depois, todos nós ficamos amontoados na calçada. Era uma noite muito fria. Fomos até sua porta, a porta aberta nos acolhendo com seu calor. Ficamos no degrau, nós 3, e olhamos para dentro. Estava quieto como esperado e cheirava a algo fresco como alecrim. Então algo no teto me chamou a atenção. Era pontilhado, com aquelas coisas em forma de pinheiro que sempre vemos as pessoas colocando nos carros para fazê-los cheirar melhor. Meus amigos também notaram isso e nossa curiosidade dobrou. Todos sabíamos o que estava por vir, mesmo que não quiséssemos que isso acontecesse. Quebrei o silêncio. Atravessei a porta aberta para a casa do homem. O cheiro fresco não parecia estar mascarando nada, pelo menos ainda não. Olhando para trás de mim, vi meus amigos sem querer entrar. Tudo bem, eu estava indo para o final do corredor. Passei pela cozinha e cheguei ao virar a esquina. A sala de estar estava lá, o teto ainda coberto por aquelas coisas de pinheiro. O cheiro estranho se infiltrou em minhas narinas. Era extremamente doce, algo de uma flor ou algo assim. De repente, vi algo que fez meu sangue congelar. Percebi o quão estúpido eu era ao assumir que ele era o único que morava na casa. Em uma cadeira de balanço, um homem estava sentado, imóvel, olhando para a parede. Eu saí daquela casa empurrando meus amigos na porta. Eles estavam tão assustados quanto eu, apesar de não terem visto o que vi. Mais tarde, expliquei que havia outra pessoa lá dentro, provavelmente um parente ou alguém que ele estava cuidando. Este pequeno evento foi a última vez por um tempo que tentamos conhecer melhor nosso vizinho. O verão daquele ano foi um dos mais interessantes que já tive. Começou com uma série de arrombamentos em torno de nosso bairro. 2 suspeitos, irmãos, que tiveram problemas com a lei há alguns anos, foram avistados saindo de uma casa por volta da 1 da manhã. A polícia nunca encontrou os caras até mais tarde. Então, houve um toque de recolher e foi colocada uma ronda na vizinhança. Eu nem sequer tinha permissão para sair durante a maior parte do dia, a menos que estivesse com amigos. De qualquer forma, os roubos pararam abruptamente em meados de julho. Os caras conseguiram roubar 2 ou 3 casas e ainda havia uma espécie de tensão no ar, mesmo depois que os arrombamentos pararam, e eu ainda não tinha permissão para sair sozinho. Então, uma noite, uma onda de carros de polícia com suas luzes vermelhas e azuis piscando invadiu nosso bairro. Todos eles estavam indo para um local da rua. Era a casa onde aquele homem morava. Todos nós corremos para fora. Todo o bairro se aglomerava ao redor da cena. O rebanho de policiais foi seguido por algumas ambulâncias. Cheguei um pouco atrasado, mas consegui vislumbrar macas com sacos de cadáveres saindo da casa. Todos nós sabíamos o que estava acontecendo. Os irmãos invadiram a casa do homem e foram baleados em legítima defesa. Tudo parecia ok para todo mundo, exceto para mim. Assim que a terceira maca saiu da casa, eu sabia que as coisas estavam um pouco suspeitas. Eu não disse nada. Não queria que ninguém descobrisse que entrei na casa dele. No dia seguinte, fomos acordados por notícias ainda maiores. Aparentemente, um dos carros de polícia enviados nunca chegou à delegacia. Justamente a viatura que estava levando nosso vizinho para interrogatório.
A polícia nunca duvidou da identidade dos irmãos e que eles realmente invadiram a casa. Janelas quebradas e objetos deslocados eram sinais reveladores de que havia um arrombamento, mas achei estranho que apenas o homem fosse levado para interrogatório e a outra pessoa em sua casa fosse deixada para trás. De qualquer forma, o carro da polícia foi encontrado estacionado ao lado da rua. O policial lá dentro, estrangulado até a morte. O vizinho sumiu. No início, ninguém sabia ao certo por que ele fez isso. Talvez estivesse com medo, pensamos. Talvez ele pensasse que ia ter problemas. Tudo isso estava no jornal na manhã seguinte. O jornal eu ainda tenho até hoje, em alguma caixa armazenada sob algum objeto velho que não tenho conhecimento de onde está, pois isso faz anos. Nesse jornal estava a manchete completa e abaixo as fotos. 3 homens mortos, 2 de identidades conhecidas, os irmãos que arrombaram a casa, bem parecidos, com barbas esfarrapadas e rostos sombrios. Mas a imagem do terceiro homem, aquele que ninguém conhecia, exceto eu, é algo que ainda me lembro até hoje. O cara de aparência limpa, com cabelos escuros, era o homem que eu vi sentado na cadeira de balanço quando entrei na casa. Até a próxima. Obrigado.